Olá, galera, tudo bem? Vim aqui gravar esse vídeo porque, como eu falei em outros vídeos, para quem não assiste os meus vídeos, não pode não entender, mas para quem já vem assistindo vai entender. Eu venho falando que sempre que eu lembrar de alguma coisa, eu vou gravar e vou deixar aqui disponível na minha página, no, no meu canal, para vocês ir me acompanhando, porque a minha vida é uma novela. Então, é mais um capítulo dessa novela. E essa parte que eu vou contar hoje, isso aconteceu há exato 24 anos atrás, quase. 23 anos. Eu estava casada e eu estava sofrendo muito com o pai do meu filho, que hoje tem 23 anos. Eu estava grávida do meu filho e durante 9 meses da minha gravidez, esse meu ex-marido, que hoje já é falecido, jogava na minha cara todos os dias. Todos os dias ele jogava na minha cara que eu só comia da comida dele porque eu não tinha vergonha na cara. Porque se eu tivesse vergonha na cara, eu não comeria da comida dele. E aí eu, com isso, eu orava muito, eu clamava muito, eu pedia muito para Deus me tirar daquela situação, porque eu estava grávida, casada com um homem, grávida, e todos os dias ouvindo que eu só comia da comida dele porque eu não tinha vergonha na minha cara. E aí um dia aí eu tive o meu filho, e um dia que eu, com meu filho recém-nascido, porque quando eu me separei dele, o meu filho tinha 40 dias de nascido, então o meu filho tinha acabado de nascer. Meu filho era recém-nascido. Um dia eu em casa, orando, clamando a Deus e pedindo para Deus uma solução para aquela situação que eu estava vivendo, que aquele homem jogando na minha cara, que eu só comia da comida dele porque eu não tinha vergonha na cara. E eu pedindo para Deus, Deus me deu uma ordem. Deus falou para mim ir no banco, e eu falei: como que eu vou no banco se eu não tenho mais nem o cartão daquela conta que eu tenho no banco, porque eu tô desempregada há tanto tempo e para que eu vou fazer no banco se eu não tenho R$ 1 na conta? E aí, com isso, Deus me mandou pela segunda vez: vá no seu banco. E eu falei: vou fazer no banco o quê, Deus, se eu não tenho nem dinheiro para pagar passagem para ir até o banco? E aí, quando Deus me falou pela terceira vez: vá no seu banco. E aí eu obedeci, fui na vizinha, pedi um dinheiro emprestado para pagar uma passagem de ônibus para ir no banco e fui. Quando eu cheguei no banco, como eu não tinha mais nem o cartão daquela conta, eu fui na gerente. E aí, quando eu cheguei na gerente, eu dei o meu documento e pedi para ela dar uma olhada na minha conta. Quando ela deu uma olhada na minha conta, eu tinha R$ 800 na minha conta, que hoje não é, R$ 800 não é dinheiro, mas há 23 anos atrás, R$ 800 era muito dinheiro. E com esse dinheiro eu aluguei um ponto, montei uma loja e aluguei uma casa.
E aí, quando o meu marido saiu para trabalhar, eu peguei os meus filhos, que eu já tinha meus 3 filhos, porque eu estou falando isso de quando eu estava grávida do meu último filho, que hoje tem 23 anos. Peguei meus 3 filhos, chamei um caminhão, paguei um caminhão e fui embora. E com isso eu montei a minha loja, que é dela que eu vivi durante todos esses 23 anos. Foi com ela que eu construí essa casa, foi com ela que eu sustentei os meus 3 filhos e foi com ela que eu ganhei o meu sustento para me manter e manter a minha casa e os meus filhos. E aí, durante esses 23 anos, eu trabalhei muito, muito. Eu nunca fiquei um dia sem trabalhar. E aí, quando foi agora durante a pandemia, eu tive que fechar por conta da pandemia. E aí eu fechei e fiquei trabalhando só vendendo online para os meus clientes que sempre comprou comigo e que eu tinha o WhatsApp, então eles me pediam e eu ia atender. E com isso eu continuei mantendo a minha casa. Só que nos últimos tempos isso está muito difícil. Então, por esse motivo, eu tô aqui nas redes sociais trabalhando, gravando vídeos, porque eu acredito que uma hora eu vou conseguir fazer com que as minhas redes sociais voltem a crescer e também eu consiga ganhar dinheiro para voltar a abrir a minha loja. Eu tenho muita mercadoria, eu continuo atendendo alguns clientes, poucos, mas eu continuo atendendo alguns clientes, mas eu acredito que quando Deus nos dá algo, ele providencia, porque quando Deus me mandou abrir essa loja, eu orando muito, eu clamando muito, Deus falava para mim que a porta que ele abre, ninguém fecha, e a que ele fecha, ninguém abre. E foi ele que abriu essa porta na minha vida. Então, se foi ele que abriu essa porta na minha vida, ele vai me dar condições de voltar a abrir a minha loja para que eu continue fazendo aquilo que eu sempre amei fazer, fazer aquilo que eu sempre fiz com muita excelência, que é atender meus clientes, vender roupa e fazer com que mulheres que entram dentro da minha loja, muitas das vezes tão desarrumadas, pelo fato delas não saber se vestir, eu transformava a vida dessas mulheres. E não que é algo fácil, não é transformar uma mulher, mas é algo que eu fazia com muita excelência, porque muitas vezes as mulheres estão tão, sabe, com a sua vida, com tantos problemas que elas se isolam e deixa de se cuidar e deixa de se ver como elas são. E quando elas chegavam dentro da minha loja, eu fazia isso com muita, sabe, com muita excelência, fazendo com que elas se vissem as mulheres que elas eram. Quantas vezes mulheres entrou na minha loja cabisbaixa, sabe, muito mal, e eu ia lá, montava ela, sabe? E quando eu colocava ela de frente para o espelho, ela se olhava e falava assim: Meu Deus, eu nunca tinha me visto tão bonita como eu estou. Por quê? Porque a autoestima dela estava lá embaixo. Então, por esse motivo, eu preciso voltar
a fazer aquilo que eu sempre fiz com muita excelência. E o que eu sempre fiz, vender roupa, olhar para uma mulher, olhar para uma pessoa, não importava quem era. Eu batia o olho nessa pessoa, eu já sabia exatamente o que vestir ela, o que colocar nela para deixar ela linda, para deixar ela, sabe, se sentindo a pessoa mais linda desse mundo. Isso foi a coisa que eu sempre fiz com muita excelência. Então, por isso, se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de curtir, compartilhar. Envia para mais uma pessoa, porque eu preciso da sua ajuda. Se aparecer aí para hypa o vídeo, me ajuda a crescer nas redes sociais, me ajuda a continuar fazendo aquilo que eu faço de melhor, que é atendendo pessoas. E para que eu volte a atender essas pessoas, eu preciso ganhar dinheiro para voltar a abrir a minha loja, porque hoje, se eu falar para vocês que eu estou com condições de reabrir a loja, eu não tenho. É por esse motivo que eu ainda não reabri. Por isso, eu te peço, me ajuda aí, compartilhando, curtindo, não deixa de se inscrever no canal para que eu possa monetizar minha página. Um beijo, que Deus abençoe a vida de vocês, e tô aqui com esse cabelo todo bagunçado porque eu estou matizando ele. Então não reparem para esse cabelo feio que está, mas eu precisava gravar esse vídeo agora, por causa de uma palavra que eu ouvi. Eu me lembrei dessa época da minha vida, e por isso eu quero deixar aqui registrado que, se você tiver algo que você faz de melhor, com excelência, nunca deixe de fazer, porque pode ter certeza que isso vai fazer toda a diferença na sua vida e na vida das pessoas. Então, um beijo, que Deus abençoe a vida de todos. Não esqueça de curtir, compartilhar o vídeo, de enviar esse vídeo para mais pessoas.